todos muito bem-vindos a mais um encontro e já agradecendo a todos vocês o carinho dessa audiência. Flashes com Selma Mello, que hoje está para lá de especial. E eu já te convido para curtir um momento musical muito especial. João Neto. João Neto, filho de Garanhuns, que já tocou e fez bonito com grandes feras do nosso cenário musical nacional. João Neto é um ícone, ele é cantor, compositor e um dos maiores instrumentistas que conhecemos. Então, durante toda a sua jornada, premiadíssimo, inclusive, uma coisa que emociona demais é saber que ele era considerado como um filho do nosso Dominguinhos, com quem acompanhou os seus últimos anos de vida. Canta com a gente, João Neto, neste momento muito especial. O Nordeste é terra boa, eu afirmo e assino. Não digo palavra à toa, nem maldigo meu destino. O Nordeste é muito belo, eu tenho orgulho e revelo ser um simples nordestino. O Nordeste é festeiro, profano, religioso. O Nordeste é faceiro, o Nordeste é fabuloso. É um paraíso, Nordeste, de norte, sul, leste a oeste. Nosso Nordeste é famoso. O Nordeste tem artistas, tem muita arte popular, violeiros, cordelistas, seus estados a cantar. Estados com muitas riquezas e também muitas belezas. Nosso Nordeste é um mar. Nordeste é brasileiro, Nordeste é brasileiro, este é o meu Brasil, do Nordeste brasileiro. Nordeste é brasileiro, Nordeste é brasileiro, este é o meu Brasil, do Nordeste brasileiro. Bom, só posso agradecer. Dizer a João Neto que seu caminho sempre foi traçado lá por aquele. Está escrito nas estrelas. Todo o seu sucesso, toda essa sua empatia, toda essa sua humildade, seu carisma, que o faz mais do que uma fera. É um gênio musical. Sucesso para você sempre, meu guerreiro, meu amigo. E aqui nos bastidores, nada mais, nada menos que uma figura ilustríssima que está hoje conosco. Uma pessoa que é tão difícil falar dela e ao mesmo tempo tão simples. Quanto profissional, exerceu sua patente com muita maestria, com muita firmeza, com muita integridade. Como pessoa humana, um dos melhores amigos e mais generosos que alguém pode ter. Quanto político, um dos mais acirrados, um dos grandes guerreiros. Para mim, uma grande referência política. E eu tenho certeza que você virá com a gente nesse passeio político pelas ruas, não só de Garanhuns, mas do nosso país, através dos conhecimentos do querido Major Lucena.
E quero agradecer muito a Kleber, né? E fazer essa parceria tão bacana que enriqueceu muito aí o blog. Major, muito obrigada por ter vindo e seja muito bem-vindo. Selma, é com muita satisfação que a gente está aqui com você, lembrando a figura do nosso Kleber Cisneiro, né? Em seu blog do Cisneiro, que você tanto faz referência como muitos, e eu agradeço a ele, que foi justamente aquele espaço que nos fez de uma maior difusão, né? Para com os nossos munícipes, né? Aqueles que gostam de estarem bem informados. O que você faz tem uma relevância extraordinária, que é informar. O público dê a sua prioridade, né? Estabeleça essa conexão, esse encontro com você, né? Então, isso é muito importante, esse papel dos comunicadores de Garanhuns. E eu sou grato por você nos convidar, certo? Para que a gente possa bater esse papo aqui totalmente descontraído, né? E que no final alguém conclua que foi relevante as nossas informações, né? Muito bem. O senhor hoje se intitula aí como defensor popular e o faz com muita maestria. Como o senhor vê hoje a nossa política em nível regional? Selma, o aspecto do defensor popular, né, a gente observa o seguinte, a sociedade, por mais organizada que ela seja, né, principalmente as camadas mais sofridas, elas precisam de uma voz, precisam que os seus problemas sejam priorizados por quem decide, quem tem o poder de decidir, né? Então eu tento ser esse elo, né? Então, apresentando em defesa do mais sofrido. Muitas vezes temos a felicidade de que alguém passe a comungar dos nossos pensamentos e irá ser o responsável pela ação direta. Porque você sabe, sem estar no poder diretamente, né, o que nós fazemos mais é aguçar, né, é levar a ser esse interlocutor. Então eu me sinto muito grato por isso. E no aspecto assim, existem muitos defensores públicos, né? Existe o popular mesmo, aquele que não tem, digamos, a responsabilidade oficial, né? Mas que busca a política. O Agreste Meridional, no momento, está fazendo a triagem dos candidatos em geral, né? Você veja que, fazendo um passeio aqui pelo Agreste, a gente inicia, digamos, Corrente não se fala tanto com Romário, porque ele já tem uma identidade muito estadual, né? Mas você já tem o ex-prefeito de Bom Conselho, né? Já se inserindo, né, como candidato, Águas Belas, com o Doriel mesmo, né? Certo? E você vai seguindo, hoje, definindo uma mulher, a ex-prefeita de São Bento do Una, se colocando também, né? Lajedo, dizem que o Rossini poderá existir, certo? E você fecha que com Canhotinho, né? Mas a gente se prende muito a Garanhuns. Garanhuns é o polo o polo que nós iremos aí, por exemplo, tem na Câmara mesmo um Gesso Filho buscando se desprender. Fazendo um trabalho excelente. Muito né? bom, Muito exato. bom. Ele busca se desprender do partido dele, porque no partido PTB é inviável a candidatura, mas ele tem buscado, né? Tudo. E você tem o Coronel Campos com o PSL já um tanto quanto consolidado, né? O candidato do prefeito, que se for realmente o filho dele, né? Como a gente está imaginando esse processo que eu costumo dizer que a família Albino tenta, digamos, se estabelecer pelo contra-cheque. Ele vai buscando recursos, porque a política é a sua sobrevivência, é o seu meio de vida, certo? Então eles querem ampliar isso, conseguindo a cadeira de deputado estadual, que faz jus a inúmeros cargos, né? Então ele vai poder consolidar
a sua base, não? Mas nesse sentido. E você vê aí o ex-prefeito Silvino Duarte com a filha Fabiana, mas também totalmente uma incógnita, certo? Porque O senhor vê com bons olhos a candidatura de Fabiana? eu vejo, porque a oposição precisa ter um nome, o público em geral, a população, ele não consegue definir anteriormente alguém na proporcional. Então, várias pessoas precisam se colocarem como candidatos para que a população venha a filtrar, Sim. certo? E de repente pode filtrar com ela, certo? Por ser mulher, não? Pelo próprio trabalho, por uma gratidão à mãe dela, né? Já falecida, certo? Então tem muito essa linha, mas que principalmente pela desenvoltura, né? Ela agora está retornando a Garanhuns, né? Está prestes a inaugurar um centro médico, né? O senhor acha que está havendo um namoro dela com o PT? Na realidade, Selma, o doutor Silvino, ele tem um compromisso ainda, certo, com quem o apoiou nessa última, seja com Armando, né? Porém, no PSDB, o passo que Armando deu, nos parece que ele não tem essa intenção de seguir. E o último seria o deputado federal Silvio Costa Filho. Então está aguardando um posicionamento. Provavelmente a gente entende que Fabiana vindo a ser candidata seria com o republicano, o 10, né? Bom, muito nos orgulharia se a escolha tivesse sido o PT. Inclusive, eu julgo que no PT ela estaria concorrendo. Com mais chances. Com mais né? chances, Com mais exatamente. chances. Né? Mas, você sabe, partido é algo muito subjetivo. Né? Mas, olha, ultimamente a gente não vê muito esse compromisso partidário, esse respeito pelos apoiadores, não, né? A gente está vendo que quando passa assim, todo mundo debanda, parece que tem alguma coisa... É como se zerasse. Zerou. Zerou. Olha, eu ganhei, zerou. Eu perdi, zerou. Meu compromisso acabou até a hora que as urnas apontaram os vencidos e os vencedores. Não é o que a gente viu muito. Mas no caso do Silvino, enquanto político, ele prima por outros, né? Pelo menos é o que a gente tem conhecimento. Não... Luciano, o senhor acha que Isaías poderia vir a se colocar como um candidato? Eu creio que sim. Reais e grandes chances também, né? Correto. No meu entendimento, apesar da prefeitura, a Câmara, ter viabilizado uma derrota, né, reprovando as contas de Isaías, mas ele tem pano para as mangas suficiente para driblar essa situação, principalmente agora, com uma lei federal já bem encaminhada. Bem encaminhada. E ele terá condições de ser simplesmente uma decisão pessoal. Agora, uma vez entrando, ele precisa ser, no mínimo, majoritário em Garanhuns, certo? Mesmo que isso não lhe venha conduzir à vitória, que é esse que é o receio. Mas ele precisa, pelo menos, vencer a eleição sendo majoritário em Garanhuns, para poder lhe assegurar o direito de concorrer em 2024 com uma nova oportunidade. O senhor não vê nenhum aparelhamento aí, nenhuma possibilidade de aparecer um nome novo? Porque todos esses nomes, inclusive o de Fabiana, que é um nome novo, mas que já vem pelas mãos de um político já aí, de elite. O senhor não vê aí que pode surgir um nome novo e vir a emplacar? Infelizmente, gostaria muito de pensar o contrário. Vou ver se eu me candidato. Sério, mas não creio. É porque o processo político eleitoral, ele requer, normalmente, recurso. Um
um volume mínimo. E em Garanhuns, infelizmente, está sendo dessa forma. Quem gosta de política não tem dinheiro. E quem tem dinheiro não gosta de política. Então, para encontrar essas duas variáveis a ponto de dar um resultado com um nome novo, eu não estou, no momento, vislumbrando, não. Que pena, né? Uhum. Mas nós estamos chegando no mês de julho. E que se o Festival de Inverno ocorresse, hoje, com certeza, estaríamos prefeito, representantes da imprensa, todos em Recife, em busca da grade de pessoas que iriam se apresentar durante 10 dias de muita cultura aqui no nosso município. O frio chegou, o festival não. Frio muito intenso. Delícia. Pedindo um vinho, pedindo um licor, pedindo pratos quentes. E eu vou convidar o Major Lucena e você para irmos até ali, a minha cozinha, para aprendermos a fazer uma sopa de cebola cremosa. Mesmo que você não goste de cebola, eu te convido a experimentar. Super prática, quase que sem ingredientes, que não seja a cebola vedete, e uma pedida para as noites frias que estão aí a nos esperar durante esse mês. Então, vem com a gente! E estamos, mais uma vez, na minha cozinha. Pois é, mês de julho que você já ouviu esse nome várias e várias vezes durante o nosso programa. Mês de julho, mês de muito frio, de chuvas abundantes e especialmente esse ano, um mês saudoso, de lembranças boas. E cheiro e sabor também nos remetem a boas lembranças. Eu hoje vou trazer uma receitinha que vai trazer você para o FIG. Receita prática, barata e muito fácil de ser feita. Olha, as pessoas até questionam: Selma, tu tens ensinado uma receita tão prática, sem muitos ingredientes. Como é sabido, eu sempre trabalhei fora e aí você tem que estar se virando nos 30 para deixar a família confortavelmente bem alimentada. Então, quero convidar você nesse momento e perguntar se você tem na sua casa nosso principal ingrediente, cebola. E a nossa vedete pode ser orgânica, roxa, pode ser comprada em supermercado, na feira, enfim, a cebola que você tem aí na sua casa. Aliado a ela, nós iremos precisar de 3 colheres de sopa cheias de farinha de trigo, 1 colher de sopa de margarina e 1 pitada de sal. Você irá precisar de um caldo, que pode ser um tablete, um sachê ou aquele caldo maravilhoso que você faz em sua casa. Aqui eu aproveito o caldo de carne. Então, tenho aqui um caldinho e que hoje eu irei usar ele. Esse caldo é muito especial e se vocês pedirem muito, eu posso trazer a receitinha dele num dos nossos próximos programas, ok? Ainda tenho coentro, cebolinha e pimenta. Esses ingredientes também são opcionais, ok? Daremos início cortando a cebola em pedaços pequenos. Você não tem hábito de trabalhar com cebola? Aconselho a ir nesse molde que a ralada te deixa chorando aí um tempinho, mas igualmente saborosa.
A nossa protagonista, ela é muito versátil. Você pode cortar ela pequena, ralar, cortar ela em cubos maiores, em rodelas, enfim, vai ficar a seu critério. Após cortada a cebola, vamos dourar, utilizando a margarina. Dourada a cebola, eu vou colocar sal e vou começar com um pouco do caldo. Se você preferir um tablete ou em pó, o caldo em pó, você, claro, vai utilizar água. Como eu estou usando já o caldo feito, eu não utilizarei água. Então, coentro e cebolinha, porque eu amo cheiro verde e eu faço questão sempre de colocar aqui em casa. E começo colocando um pouco da farinha de trigo. Vamos colocando a farinha de trigo até dar aquela consistência almejada, né? E vamos mexer para que ela não faça bolas. Você vai deixar aqui cozinhando até adquirir aqui a textura de um belo creme de cebola. E o meu já está pronto. Então vem experimentar, porque isso tá cheirando demais. Nossa, minha casa tá incensada, que delícia! Que delícia! Então vamos agora experimentar. Vem! Olha só, eu coloquei um pãozinho que vai acompanhar. Mas esse pão tá simples. Você vai fazer aquela torradinha que eu te ensinei no programa anterior. E se você esqueceu, vai lá, reveja e mãos à obra. A pimentinha, que é para dar o sabor especial. Então vem comigo, vem comigo. Isso tá dos deuses. E muito obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima. Pois é, e eu tenho certeza que você e sua família irão se deliciar com essa sopa cremosa de cebola. Anota a receitinha aí e qualquer dúvida entre em contato com a gente, que eu acredito que nem vai ter, tão fácil que é, qualquer criança pode fazer. E volto aqui a conversar com o mestre da política, né? É o mestre da ciência política, meu querido amigo Geraldo Lucena, mais conhecido como Lucena ou o Major Lucena. Major, o senhor é de esquerda. Com muito orgulho. O senhor está vendo, assim, visível que as pessoas estão correndo para a esquerda, que esse lado está crescendo. Isso se dá por conta da má influência, da má administração do nosso presidente. Será que isso tem influência? Ô Selma, veja só, o ser ou não de esquerda, a gente espera é que cada cidadão busque se inteirar o que isso significa, né? E se posicionar independente de como os governos se encontrem. Porque nem sempre o governo que se encontra está atendendo os anseios, né? As limitações são múltiplas. Isso nas três esferas. Exato, né? nas três esferas, né? Agora, naturalmente, do momento em que aquele governo estabelecido com o viés de direita, né, e está cada vez mais se afastando do anseio popular, né, isso favorece para que partidos outros de esquerda, né, possam justamente, digamos, trabalhar o seu discurso, as suas teses, né?
É nesse sentido. E no momento, isso é uma realidade, é inevitável. O senhor acha isso perigoso? Que se abre aqui um espaço para que os políticos possam trabalhar as pessoas pelas faltas que nós estamos vendo, pelas necessidades que estão ocorrendo, pela fome que voltou, né? É perigoso esse tempo assim, porque as pessoas ficam muito vulneráveis, né? Fica vulnerável, mas na realidade, hoje, o que está se esperando, que as pesquisas identificam, né, é um sentido de uma melancolia, né, o saudosismo do passado, né, em que a sociedade já viveu momentos melhores, certo? Apesar de ser, digamos, tão recente, mas ao mesmo tempo tão distante. Tempos melhores sob a administração de partidos de esquerda, né? Onde a gente não diz tanto, digamos, mais de centro-esquerda, porque a própria figura que a gente observa não é tanto partido, Selma, né? Na política tem cada vez mais a persona, né? Hoje, quem está em crescimento, né, é justamente a figura do nosso conterrâneo, né? O Luiz Inácio Lula da Silva. O velho Lula, nosso companheiro, ele é que está em plena ascensão, porque estão se desmanchando aqueles castelos de areia que construíram em torno, né, fake news. De fake news, absolutamente. E hoje ninguém está buscando santificar A ou B. Isso não existe, essa santificação, né? Certo? Mas se quer é a transparência, certo? Se quer a demonstração de propósito. Ô Selma, o momento que estamos vivendo, não está em plena evidência, com dois grandes nomes. Um é justamente aquele que propôs a CPI no Congresso, né? A CPI da vacina, vamos dizer dessa forma, né? Onde que é o senador Randolfo Rodrigues. Ele é nosso conterrâneo. E que criatura, né? Exemplar. Positivo. Tem dado um ótimo exemplo como ser um político independente da caça ao voto. Não? Sem vaidades, né? É aquele político que entende que a grande política é a social e a pública. Não é da vaidade. Correto. Né? E, naturalmente, Garanhuns precisa assumir a figura de Lula. Sim. Esse nome que já tem a evidência mundialmente. Transformador. Né? Transformador. O Brasil, mais uma vez, resolve abraçá-lo como o grande gestor para toda a nação, e Garanhuns não pode perder essa oportunidade. Já perdeu, né? Já perdeu uma vez de criar a sintonia, a terra e esse braço forte que é Lula. Então precisamos buscar essa sensibilidade do garanhuense, em reconhecer que a nossa terra será possível dar vários passos no momento em que Lula retorne, né, ao ápice da política nacional. Muito bem. É Lula na cabeça, né, gente, nas próximas eleições. E estamos vivendo, como já dissemos anteriormente, o mês dos grandes festivais, porque pegamos, além do Festival de Inverno, temos grandes festivais inseridos no festival. É festival de música, de cinema, né, de artes, de exposições. É bom demais dar conta. Só quem já viveu o Festival de Inverno que sabe como é bom. E eu quero convidar você para vir curtir um momento FIG especial. E é durante o FIG onde
se abraçam costumes, gerações, estados e pessoas. E eu vou pedir licença e te convidar ao mesmo tempo para irmos até o Rio de Janeiro, trazermos, através da web, através do Image TV, professor Juvenal, para que a gente possa conversar um pouco e sugar o muito que ele tem para nos oferecer. Boa noite, Selma. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, por poder participar desse programa maravilhoso, que sempre está abordando questões bem pertinentes ao conhecimento como um todo. E eu, como professor, como pesquisador de cultura, como palestrante, me sinto honrado com a oportunidade de poder estar participando com vocês nesta noite. Juvenal, seja muito bem-vindo. Uma honra imensa de estar falando contigo. Receba todo o nosso carinho, meu abraço e minha saudade sem fim. E eu já vou logo te perguntando, você que é mestre, qual a importância das festas populares e das celebrações sagradas e profanas na construção da identidade brasileira? Bem, as festas e comemorações populares sempre fizeram parte da vida do homem. É por meio dessas manifestações que a sociedade homenageia, honra ou rememora personagens, símbolos ou acontecimentos com os quais ela se identifica. Nessas manifestações, aspectos sinalizadores do processo de hibridação cultural que aconteceu especialmente no Nordeste açucareiro revelam saberes e fazeres característicos do índio nativo, do negro africano e do branco europeu, delegando uma variedade culinária, musical e religiosa muito grande. É por meio das observações e das interpretações dessas manifestações populares que se torna possível descobrir os códigos, as regras e os estatutos que constroem o ensinar e o aprender da diversidade da nossa cultura e, consequentemente, o desenvolvimento da nossa identidade. Nesse sentido, nas manifestações populares, como festas religiosas ou profanas e comemorações diversas, são observadas não só o fazer artístico, mas também as relações sociais que perpassam pela realização dessas manifestações e que traduzem a linguagem, a expressão do pensar, do fazer e do sentir característico de um povo. Festas, portanto, são momentos sociais nos quais os homens reafirmam laços de solidariedade, praticam a sociabilidade, se harmonizam, se unem e assim constroem suas identidades sociais. Nessas ocasiões, as atividades humanas se voltam para a representação da existência de um grupo, revelando seus traços culturais. E Juvenal, professor, mestre, você poderia dizer para a gente qual a origem das festas populares no Brasil? Segundo a historiadora Média Del Priore, no tempo em que o Brasil era uma colônia de Portugal, os habitantes dos povoados e vilas dedicavam determinados dias do ano à realização de festas religiosas. Essas festas aconteciam nas ruas, muitas delas na forma de cortejos. A música, o teatro, a dança e a beleza das vestes e objetos, como mastros, estandartes, andores e bandeiras, compunham um grande espetáculo itinerante. Foi a partir dessas celebrações religiosas que nasceu a maioria dos festejos populares que conhecemos até hoje. Os africanos escravizados e seus descendentes encontraram nessas celebrações festivas um modo de preservar muito de suas tradições. Tradições estas que eram proibidas não só pela igreja, mas também pelos senhores de engenho, pelos senhores de fazendas de café, pelos senhores donos de escravos. Eles proibiam essas manifestações culturais desses povos escravizados. Porém, eles conseguiram aliar o seu conhecimento e as suas tradições festivas
com as tradições festivas cristãs. E muitas dessas festas, desses povos escravizados, da sua cultura, eles transpassaram para festas de cunho mais cristão católico, como por exemplo a festa do Rosário. A festa da Nossa Senhora do Rosário é um exemplo dessas celebrações. Nela, 2 escravos eram eleitos rei e rainha do Congo e seguiam com seu cortejo festivo até a igreja onde eram coroados ao som do batuque. Rei e rainha estão presentes hoje no maracatu, folguedo que foi incorporado pelo carnaval e que mantém a forma de cortejo, a exemplo da festa da Nossa Senhora do Rosário. O maracatu, como todos nós sabemos, é um folguedo de tradição afro-brasileira, característico do carnaval pernambucano. Ele está historicamente vinculado ao nosso passado colonial, marcado pela escravização de diversos povos africanos. Os grupos de maracatu se autodenominam nações, mas não são apenas agremiações que desfilam durante o carnaval, pois seus integrantes estão intimamente ligados à vida religiosa dos terreiros de Xangô, que é um culto afro-pernambucano. Além disso, cantam e dançam em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, que é padroeira dos negros. Aqui é bom abrir um parêntese, que o maracatu ele tem a sua origem sagrada, como uma festa em celebração à Nossa Senhora do Rosário, mas ele vai também como uma festa que sai de dentro dos terreiros de candomblé, que em Pernambuco são esses terreiros de Xangô, e eles cantam também, eles fazem as suas celebrações também para esses orixás africanos. Então, essa mistura, essa amálgama de culturas, ela permeia essa celebração que é o maracatu. Os personagens do maracatu comprovam a associação dessa festa popular com as coroações dos reis negros, prática que também remete ao Brasil do período colonial. Os escravos reunidos em irmandades e protegidos por um santo católico coroavam seus reis e rainhas e assim os reverenciavam publicamente em dia de festa. Rei e rainha do maracatu desfilam protegidos por um guarda-sol, acompanhados de seu séquito de príncipes, princesas, damas de honra, embaixadores e outros nobres ricamente trajados. As damas do paço carregam as calungas, bonecas que simbolizam os antepassados africanos ou os orixás, e tem grande importância no interior de cada grupo. Baianos e caboclos também se juntam ao cortejo real, que podem reunir centenas de pessoas. Então esses maracatus, eles, principalmente no período de carnaval, eles desfilam majestosamente pelas ruas do Recife, essas agremiações, e em outros períodos festivos também. É bom lembrar que temos também em Pernambuco, além do maracatu, que é o maracatu de baque solto, nós temos também o maracatu de baque virado. E esses maracatus, eles têm elementos brancos, por trazerem no seu bojo elementos do catolicismo europeu, eles trazem elementos da cultura africana e também eles trazem elementos da cultura indígena, que é uma cultura mais local. Então, é uma festa que traz esses 3 elementos formativos da brasilidade. É uma festa que deve ser muito bem estudada, porque ela é enraizada no nosso processo de formação e de identidade brasileira. Nos fale um pouco sobre a origem das festas no espaço de resistência cultural e a importância das políticas públicas para o fomento da cultura, principalmente nesse espaço FIG. Eu vejo as festas, eu vejo os folguedos populares como um espaço de resistência cultural, porque é nesse meio onde há uma produção e há uma troca de conhecimentos muito grande. E para que essa troca de conhecimento, e para que essa produção de conhecimento ele possa acontecer, é preciso
que haja políticas públicas para esse fomento da cultura, em especial da cultura popular. Porque a cultura popular ela ainda tem uma desvalorização muito grande, especialmente dentro da questão das políticas públicas, né? Da promoção das políticas públicas. Você encontra, às vezes, uma facilidade muito grande de fomento para uma outra manifestação cultural. Mas quando é para a cultura popular, ainda existe uma certa resistência. E é preciso que se quebre essa resistência. É preciso que se quebre essa resistência, que se possa criar políticas para a promoção da cultura popular. Porque a cultura popular ela faz parte dos saberes, né? Dos saberes dos nossos antepassados. E são esses saberes que também nos faz ser quem nós somos, né? Que faz nos entendermos como pessoas, como brasileiros. E é preciso que haja, em especial por parte da classe política, uma sensibilização para a promoção da cultura popular. Como você observa, né? Como você vê o futuro dessas manifestações populares no Brasil e, em especial, aqui no nosso Nordeste? Bem, eu vejo o futuro das manifestações populares no Brasil, em especial no Nordeste, né? Eu procuro ver, na verdade, com uma certa dose de otimismo. Pelo que eu percebo e venho percebendo, existe uma penetração muito grande dessas manifestações, e isso eu digo de um tempo para cá, né? Que essas manifestações elas vêm conseguindo uma aderência maior no meio acadêmico, que ela vem tendo uma aceitação maior entre a juventude, coisa que há um tempo atrás era perceptível que os jovens, eles, talvez até por uma certa, vergonha, eles não queriam se apropriar, né, dessas manifestações, não queriam participar dessas manifestações populares. E hoje você percebe que essa resistência, principalmente pela parte dos jovens, ela vem sendo reduzida. Isso é muito bom, porque quando o jovem se apropria desse conhecimento, ele vai perpetuar, né, para futuras gerações. E eu já vi isso nos reisados, eu vi jovens, até crianças participando, né? E em outras manifestações culturais também, em outros folguedos também, nessa participação jovem. No maracatu isso é muito comum. E a gente vê que quando os jovens se apropriam disso, né, você vai ter uma perpetuação maior, né? Você vai chegar nas futuras gerações com esses saberes, que são tão importantes, como eu já falei anteriormente, para a nossa afirmação e reafirmação como povo brasileiro, né? Então, eu espero que os políticos, né, eles possam desenvolver políticas públicas que venham a agilizar, venham fomentar, né, essas manifestações, né, que elas sejam levadas cada vez mais, né, ao meio acadêmico, que elas sejam levadas às escolas, né, que isso possa se transformar em quase como uma disciplina, né, que a gente possa estudar mais essas manifestações e que, através da educação, a gente possa ajudar a perpetuar isso que nos define como povo. Infelizmente, no tempo tão curto, mas de um aprendizado tão grande. Se mais tempo tivéssemos, com certeza, nós teríamos muito mais para sugar desse grande professor e ver que os festejos nordestinos estão aí, que é a nossa cara, que é a nossa expressão maior.
Viva o povo nordestino, viva a cultura nordestina e viva todas as culturas. Que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado à mulher companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja meio. E um cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul e nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olho concorde que vem vindo do estrangeiro, no fim do termo saudade, com um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou uma amante. Minha Norma está linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olho concorde que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou uma amante. Minha Norma está linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Salve Belchior! Opa, e Garanhuns é um celeiro de grandes artistas, né, Major? Em todos os segmentos. Com certeza, né? Nós, nesse sentido, o ex-prefeito Isaías foi muito feliz em estabelecer, como você mencionou, mais um festival, né? Quando foi idealizado e operacionalizado por vários anos o Festival Viva Dominguinhos, né? Então, a música faz parte dessa cidade, né? Que tem os seus valores culturais, né? Tanto escritores, né? Porque a gente é a cidade que mais tem escritores com livros lançados, né, na região. Uhum. Do momento em que se estabeleceu uma academia de letras, né? Isso já facilitou essa construção. E hoje, alguns movimentos nesse sentido, né? Então, Garanhuns, a tendência natural é ir em busca desse aspecto de turismo e cultura, não? Precisa que os gestores façam os devidos investimentos. É o que falta, né? Porque toda vocação, toda estrutura nós temos. Histórica, geográfica. Correto. Só falta o investimento de verdade. Temos aquilo que é de suma importância, que é a inclinação do homem, né? O ser humano querendo expressar o seu sentimento nas diversas formas, né? Então, cabe a quem esteja à frente, não apenas a iniciativa privada, né? Dar o suporte logístico, né? Porque só assim
é que é possível aparecer em amplitude até nacional, né? Pronto. E com essa percepção, as pessoas vêm e contribuem. Acham que precisam dialogar, que conhecer, interagir com os garanhuenses será um momento de ampliar os seus saberes, né? Eu creio que, enquanto gestor público, precisa valorizar. Muito bem. E mais uma vez agradecemos a esse exemplo de humildade que é João Neto e o seu filho, o maior exemplo aí. Muitos já apostam nele como a grande vedete dos anos vindouros na música popular brasileira. Pablo Moreno recebe aí um beijo, né, com muito carinho. Major, nós estamos vivendo um período muito pandêmico, não tem como não falar. Essa pandemia deixou as pessoas mais em casa e, ao mesmo tempo, elas procuraram mais os meios de comunicação. O senhor acha que as pessoas estão procurando ficar politicamente mais espertas, mais conscientes? O senhor percebe isso no seu meio político? Ô Selma, veja só, a gente tem isso quase que em números, né? Estatisticamente, devido à permanência, em tese, obrigado, nos seus lares, e as pessoas estão se inclinando a ouvir, né? A ponderar. Né? Questionar também. Questionar. Já, né? A gente está vendo aí grandes debates nas redes. Correto. Mesmo assim, sem uma compreensão total, mas as pessoas já estão ali se posicionando, né? Dizendo não. A riqueza maior é justamente o direito de interagir com quem está lhe passando a informação, certo? Então, a pessoa, principalmente nas lives, né, questionam. Então, isso é extraordinário, porque só assim será possível reconstruir, não? Porque nada parte do zero. Tudo você aproveita algo que existe, né? Os saberes, não? Produzido por aquela comunidade, não? E na hora que se debate, se está buscando se fortalecer. E esse momento tem permitido, né? Por uma razão impositiva, tá? Na realidade, ficar em casa está sendo impositivo. É impositivo. Eu acho bom. Porém, isso está despertando, né, em muitas pessoas, né, a participação. E tem gerado, a gente crer nisso, né, incentiva para que a sociedade possa evoluir, aproveitando este momento, né? E como os grandes pensadores, né, dizem que nada melhor do que uma dificuldade para fazer com que pessoas criem, né, novas opções de convivência mesmo social, né? Não apenas de opções tecnológicas, né? O senhor mantém, ainda até que eu queria não perder esse gancho, o senhor tem um público bom, fiel, toda noite, um grande público ávido por essas notícias políticas. O senhor sabe que tem uma responsabilidade imensa quando o senhor passa seus conhecimentos a essas pessoas, e isso é louvável pela quantidade de seguidores que o senhor tem. O senhor também já foi legislador. Qual é a maior dificuldade de um legislador? Porque, assim, as pessoas estão dando muita pancada, né? Ah, vereador, eu vejo aí uma insatisfação quando eles pedem respeito e que merecem, porque o trabalho não é fácil, né? Um trabalho muito difícil dentro da Câmara. E até é bom que procurem se aprofundar mais, porque trabalham-se 24 horas pelo povo.
Uhum. Qual é a maior dificuldade que o senhor encontrou? Selma, a maior dificuldade é você conquistar a vaga. E logo em seguida, por melhor que seja o seu trabalho, é justamente o desafio em permanecer. É de uma dificuldade hércula, entendeu? Não dá para entender que nós temos um legislador como foi o senhor, que teve grandes projetos, teve uma passagem muito, muito exitosa pela Câmara e não se reelegeu. Aí eu trago aqui para um Lula. De repente, Lula não pôde se candidatar, mandou alguém que faria jus a seu nome, mas aí as pessoas rejeitaram. Como é que o senhor vê essa rejeição sem ter respaldo algum? Não tem respaldo. O senhor já parou para pensar nisso? Como é isso? As pessoas simplesmente dizem não, sem nem saber por quê. Mas nesse caso, Selma, na realidade, o sistema conspirou contra Lula. Não é? Sim. Quando chegou naquele momento que ele precisava, a legislação obrigou a selecionar um outro nome, certo? E foi selecionado o nosso companheiro Haddad. No entanto, a sociedade já vinha numa inclinação para a mudança, tal qual Garanhuns viveu no último pleito. Não é? Sim. Não houve essa inclinação Sim. para a mudança? Sim, também. Certo? E é um direito que a sociedade tem, inclusive, como muita gente diz, para dar o real valor do que se tinha. Não? Isso a gente passa no grupo social, muitas vezes até o nosso menor grupo social, que é a família. Né? Os filhos, muitas vezes incompreensíveis, não sabem o papel dos pais, a dificuldade. Né? Precisa, às vezes, uma certa maturidade para poder reconhecer como aquilo é possível estabelecer um equilíbrio. Então eu digo que na sociedade como um todo, no país, foi obrigado quase que passar por esse novo sistema, essa nova forma que eles entendem de governar, para poder reconhecer, né, os valores do que tinha. E isso numa escala bem menor, que é um município de 140 mil habitantes, né, 90 mil eleitores. Né, você veja que o que eu costumo enaltecer logo é desse universo, de ter apenas interessados em buscar a Câmara em torno de quê? De 250 pessoas. E porque a legislação impôs um terço das mulheres. Se não fosse dessa forma, seriam bem menos. Certo? O que é que acontece? Infelizmente, quando se chega na Câmara para se estabelecer o seu trabalho de forma autônoma, de forma independente, é super difícil, porque essa mesma sociedade, ela clama muitas vezes pelo aquilo que é individual. Qual o benefício que determinado vereador pode me trazer enquanto cidadão individual? Quando o olhar deveria ser sempre coletivo. Coletivo, é. Verdade. Porque a gente observa que falta muito Exato. isso, né? Se você faz uma análise da participação dos vereadores e a sua capacidade de criar algo para a coletividade, indistintamente de nomes, certo? Aí a chance desse legislador conseguir a reeleição é mais fácil. Né? Mas enquanto se prender ao assistencialismo, que só é conquistado estando ao lado do executivo, é que você tem condições de realizar, é justamente aí onde as teses de melhoria para a sociedade, especialmente ganhando tempo, porque o que a Câmara faz é reter
o desenvolvimento social, na hora que ela se alinha ao governo executivo. Entende? Se eles não assim fizessem, estabelecesse a sua maioria independente, iria acelerar, fazer com que o executivo realizasse não as suas prioridades, e sim a do povo. É isso que se faz necessário, que a sociedade olhe para o seu contingente de parlamentares, de vereadores, certo? Questionando o que você é capaz de produzir com este poder que lhe foi confiado por 4 anos, em favor da comunidade como um todo, e não especificamente do curral eleitoral que o irá possibilitar a renovação do seu mandato de uma forma mais segura. Muito bem. E o que é bom também tem seu final, né? Nós agradecemos muito, muito o carinho de sua audiência. Muito obrigada. Quero muito agradecer ao senhor Major por essa disponibilidade, por esse carinho aqui e vir passar um pouco dos seus muitos conhecimentos ao nosso público. Gostaria demais de lhe agradecer e, mais uma vez, ressaltar o quanto eu o admiro, o quanto eu gosto do senhor, da sua esposa Gorete, que a gente manda um beijo imenso. E abrir aqui para suas considerações finais, mas antes, dizendo que o senhor está intimado a voltar outras vezes para que a gente possa levar um pouco de conhecimento a quem tanto precisa. Selma, eu só tenho a agradecer, né? Como o meu velho pai Alcides mencionava, né? Já não está mais entre nós, né? Na simplicidade dele, ele gostava de valorizar uma palavra que era consideração, né? Então, você tem muito por mim, por minha família, certo? E nós nos entendemos muito bem porque nos respeitamos, certo? Então, eu sou muito grato por colaborar, certo? E tenho certeza que o seu trabalho com sua equipe, né? O Gide, seu filho, etc., que está aqui à frente com esse desafio. A gente conhece o Gide na internet, no seu blog, né? Mas você agora está ousando colocar o seu filho, como é o seu nome mesmo? Flávio. Flávio, né? O companheiro Flávio, né? Tudo, que isso é um desafio, viu? É um desafio. Né? É um desafio, porque fazer em família é muito mais complexo, né? É verdade. Tudo, então, mas é uma demonstração de confiança com o Flávio, certo? De que a gente deseja pleno sucesso, né? Que o objetivo do seu programa seja conquistado dia a dia, haja visto que você tem o seu público específico. Eu quero afirmar uma outra coisa que deixei passar, foi em relação ao Kleber, né? Realmente quem tem audiência é ele, né? A gente é um colaborador, né? Apenas um colaborador, como estamos aqui com você, com tantos quanto nos convide, né? Teremos o maior prazer em estar, principalmente porque isso aqui é uma tribuna, já que não temos a tribuna lá na Casa Raimundo de Moraes, mas que a gente respeita tanto os 17 vereadores, né? E todos aqueles que já passaram, e mais ainda, o fomento de muita gente sonhar, né? E buscar aquela vaga, buscar aquele plenário. É isso que a gente, todas as vezes que você nos convida e outros nesse propósito, a gente julga que está colaborando para que mais pessoas almejem serem vereadores e que tenham aquele raciocínio que hoje eu lhe digo. Eu me sinto muito bem representado,
na pessoa da vereadora Magda, né? Porque é o perfil que eu desejo e que exerci durante os 4 anos. Um perfil de independência. Entende? A gente colabora com o executivo naquilo que é bom para o povo, naquilo que a gente verifica que não é prioridade do povo, não temos tempo a perder com outras picuinhas. A gente tem que selecionar o que é mais importante e eminência, principalmente porque os recursos são poucos, né? Nesse sentido, eu quero agradecer a sua pessoa, agradecer a Deus e todos aqueles que participaram da minha vida, direto e indiretamente, né? Porque hoje a gente comunga de certas informações, de um certo saber, porque muitos colaboraram conosco, né? Muito obrigado e um abraço a todos. 2022, Lula na cabeça. Pois é, e você que está pensando, pleiteando um cargo político, comece a estudar as políticas públicas e sociais, porque elas sim representam o povo. Aos que perderam um ente querido devido à Covid, os nossos mais profundos sentimentos, nossos respeitos.